Boa noite, galera do canal do Carnaval. Como vão vocês? Eu espero que por aí esteja tudo bem, porque aqui está muito bem. Estamos começando mais um Samba em Foco e aquele início de sempre, aquela choradeira de sempre, aquela apelação. Então, para você que está nos assistindo, ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Carnaval, curta, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias. Essa temporada, nossa quarta temporada do Samba em Foco, ela está recheadíssima. Hoje eu não vou falar quem já passou por aqui nesta temporada, porque senão eu vou esquecer alguém e aí vai ficar feia a situação. Então, depois que nós acabarmos nosso programa aqui de hoje, você que quiser volta, tem a playlist completa com todos os programas, tem a playlist das temporadas anteriores e tem muita coisa boa. Não vou me alongar, porque hoje a gente está naquele momento que eu sei que vocês gostam muito, que é quando a gente começa a trazer profissionais, pessoas que fazem o carnaval, sambistas de outras localidades, não só focado ao Carnaval de São Paulo. Então a gente vai ter hoje um bate-papo muito gostoso sobre o Carnaval de São Sebastião, litoral norte da capital. Então, logo após a vinheta, estarei com o Levi Santos, mais conhecido como Levi, que vai contar tudo para a gente sobre o Carnaval do Litoral, sobre a Leões e tudo mais. Então, aguarde aí. Muito boa noite, Levi. Seja muito bem-vindo ao canal do Carnaval. Antes de você dar seu boa noite para a galera, gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje comigo. Cara, eu que agradeço aí o convite. Uma boa noite a todos aí do seu canal, do canal Carnaval, né, Samba em Foco. Em nome de toda a nossa diretoria e comunidade, a gente fica muito feliz aí em você abrir as portas aí para a gente mostrar também o Carnaval, né? Longe um pouco desses grandes trechos, né? Rio, São Paulo, né? E outras localidades aí que tem Carnaval de grande expressão. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero aí a gente bater um bom papo aí, a gente deixar o povo conhecer um pouco melhor o nosso Carnaval aqui, que também é bem bacana. É isso aí, com certeza será um ótimo papo. Levi, Sim. aqui todo mundo passa pela primeira pergunta, ela é padrão e o pessoal fica aguardando. O que a gente quer saber? Como que o Levi conhece o Carnaval? Como o Carnaval conhece o Levi? Conte para a gente aí a sua trajetória dentro do mundo do samba para a gente começar. Primeiramente assim, né? Eu não venho de uma família que são de músicos, não são envolvidos no carnaval, mas apesar disso, eu acho que aquele mosquitinho do samba picou a gente muito cedo, né? Eu tenho aí a minha trajetória dando início aí com 16 anos, numa antiga escola extinta na nossa cidade, né? Que se chamava Sol de Verão, uma cidade campeã, uma escola campeoníssima aqui, que ali eu consegui trilhar alguns caminhos, né? Hoje eu estou com 44 anos, né? Também conheço bastante o Carnaval de São Paulo, né? Com passagem de algumas baterias que eu toquei dos meus parceiros, né? Como Morro de Casa Verde, Independente, também estou ali na São Miguel, já fui na Tatuapé, frequento Vila Maria, né? Que é a minha escola do coração, né? Justamente por todos os projetos sociais. Mas aqui na minha cidade eu começo no ano de 1998, né? Lá para os meus 16 anos, já partindo como ritmista, né? Porque esse sempre foi a minha grande gana, né? A gente chegava nos ensaios da escola, ficava olhando aquilo de fora, ficava maravilhado com aquela batucada. E aí a gente como moleque, né? Cheio de vitalidade, então a gente acabou aí inserido nesse meio, dentro dessa escola, que hoje ela já não existe mais, né? Ela foi extinta. Infelizmente acabou enrolando o seu pavilhão, mas lá a gente aprendeu bastante coisa, inclusive para chegar até aquele onde a gente está hoje, né, que faço parte da Leões da Vila, uma escola fundada por mim e por um grupo de amigos, onde eu estou como atual presidente até então, e a gente está indo para o nosso terceiro ano como escola aí de competição, apesar do pavilhão já ter 10 anos, né, nós somos de 2016, de 4 de janeiro, né, de 20 de janeiro, perdão,
Então, a escola já tem 10 anos, né, mais 3 anos como disputa, né? Então é isso, eu me inseri nesse ano de 1998 e aí foi dentro dessa caminhada dentro da escola, comecei como ritmista, mas depois passei por outros setores, também fui integrante da comissão de frente durante um tempo, e aí também depois de um tempo fui convidado pelo presidente da antiga escola a ser mestre de bateria, então fui um dos mestres de bateria mais jovens da nossa cidade, a conquistar aí o estandarte de ouro, né, por 2 anos consecutivos. E é isso, então a minha passagem no carnaval começou aí com 16 anos e a gente está nessa caminhada aí até hoje, né? Eu digo que quem não conhece escola de samba ou que não é adepto, vá a uma quadra de escola de samba, não precisa ser a minha, né? Mas vá visitar uma escola de samba que eu digo, não vai se arrepender e nunca mais vai deixar de ir. É aquela coisa, depois que o mosquitinho pica, acabou, não tem mais volta. Não tem mais volta, não tem mais volta. Eu acho que, democraticamente falando, a escola de samba é um local para todos, né? Para tudo e para todos. Então ali eu acho que não tem credo, religião, cor de pele, partido político. O nosso partido é o samba, né? A gente defende e levanta a bandeira do samba. Então eu digo, vá a uma escola de samba que a sua tristeza vai ficar do lado de fora. Com certeza. E aproveitando, gente, eu não conheço a história do Levi, tá? Então a gente vai conhecer hoje juntos. Aproveitando que você falou que você é ritmista, todo mundo que passou por aqui ao longo de 2026, todo mundo que falou que tocava, falou que acabou se descobrindo como cantor. E quem era cantor falou que começou tocando. Vamos ver se você vai continuar essa saga. Você também canta ou você só toca? Nossa, não, minha voz, eu acho que Deus não abençoou, então os meus amigos ainda falam, nossa, você tem uma voz de pato, eu fico rouco muito fácil, ainda mais ainda quando a voz tá, né, ao extremo, então essa parte de cantor mesmo eu não tenho essa aptidão, né, eu acho que mesmo fazendo aulas de canto, eu acho que não chegaria aí a no máximo um coral de igreja lá no fundão, entendeu? Só no apoio, só no sapatinho, mas eu me encontro como ritmista, né, então é uma coisa que ainda eu gosto de fazer mesmo, aí estando a 230 km de São Paulo, eu ainda frequento escolas em São Paulo, né, de grandes amigos. Fui diretor de bateria também da Unidos da Moca, né? Que hoje é o Denis que comanda lá. O Denis fez um convite para mim, então eu tive aí a grata surpresa do convite dele assim que ele assumiu a Moca. Fui um ano ritmista dele, depois eu fui diretor de bateria. Mas aí quando a minha escola quando o meu bloco realmente virou uma escola, eu tive que me afastar desse cargo de importância, né? Porque também eu penso que eu não quero estar num cargo por apenas carregar uma camiseta, né? Eu gosto de ser participativo, gosto de dar minhas opiniões, gosto de ser incisivo, né? Eu tenho aquela didática, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, escola de samba, o nome já diz, né? É uma escola. Então, você tem que estar em constante aprendizado e evolução. Então, foi um momento que eu acabei me afastando da Moca, né? Como diretor, mas mesmo assim ainda frequento as escolas, vou a alguns ensaios, algumas escolhas de samba, né? Então aí eu nunca deixei minha parte ritmista de fora. Como nós temos aqui uma cidade de frente que se chama Ilhabela, que também tem um carnaval belíssimo também, né? Então eu sempre estou tocando ali nas escolas dos meus amigos e companheiros ali. Então o ritmo nunca saiu do meu sangue. Agora cantar, meu amigo, nossa, eu acho que eu passaria fome, né? Então deixa eu na minha batucada ali, arranhando meu instrumentinho ali, que tá tudo certo. Então, o Levi quebrou esta corrente, galera. Ele não canta. Ó, o primeiro desta temporada que não canta e não toca. Ó. Então, aí, ó, já firmes e fortes. e mais uma coisa importante: você que está aí assistindo, às vezes mora na capital, mora numa cidade do entorno. O Levi anda 300 quilômetros. Então, vamos parar de preguiça aí, vamos cair no samba e na folia, que para o carnaval não tem distância, gente. O Levi comentou aqui sobre o Carnaval de Ilhabela. Lembrando vocês, o canal do Carnaval transmitiu ao vivo os desfiles de Ilhabela de 2023. Então, para você que não conhece, depois que acabar nosso bate-papo, volta aqui que você acha o desfile de Ilhabela de 2023. Na íntegra e por escola, hein, gente? Vale muito a pena. Sim, muito bom o carnaval. Levi,
aproveitando já paralelamente, conhecemos um pouquinho da sua história. Você já contou um pouquinho aí, já deixou eu soltar, que a Leões era um bloco, virou escola, tem 10 anos, mas compete há 3. Conta um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia, essa vontade, né, de ter a Leões. Conta para a gente conhecer também um pouquinho, além de você, a sua agremiação, a qual você está à frente aí como presidente. Na verdade, assim, nós amantes do carnaval, né, após aí a nossa antiga escola ter enrolado o pavilhão, alguns componentes se afastaram, foram para outras escolas, né, que na nossa cidade, hoje com a gente, tem 5 escolas no grupo especial, né, e tem 3 escolas no grupo de acesso. E quando a antiga escola rolou o pavilhão, alguns integrantes foram para outra escola, acabou se distanciando e a gente ficou um pouco longe das escolas daqui de fazer carnaval, aquele amor ao pavilhão, né? Então a gente ficou muito sentido, problemas administrativos que acontecem no decorrer do tempo, e ainda nós estamos ainda falando uma parte antiga ainda, que já era um pouco mais difícil, um pouco mais escasso, não tinha internet, não tinha nada, então as escolas de samba viviam dentro das suas comunidades, era aquilo. Quem quisesse sair para buscar alguma coisa tinha que realmente viajar para outro lugar, e mesmo assim era um pouco mais difícil de você ter essas entradas que nós temos hoje nas escolas de grandes centros. Então, depois, em 2015, finalzinho de 2015, eu e uns amigos conversando, poxa, saudade de carnaval, né, da nossa escola, aí surgiu o papo, por que a gente não funda um bloco para que a gente possa também brincar o carnaval da nossa cidade, porque em São Sebastião nós temos um carnaval muito forte, né? Quero aqui também deixar meus parabéns pela gestão da SEC, que é a nossa liga, que desde o ano passado ela vem se reestruturando, fazendo um trabalho de formiguinha para voltar o carnaval de São Sebastião, que é um carnaval de potência. Hoje nós temos uma avenida tanto de extensão como de infraestrutura muito bacana, de frente para o mar, então é um espetáculo muito belo. A prefeitura também, ela dá um suporte bacana com arquibancadas, então é um carnaval muito bacana, não só de escola de samba, como carnaval de rua, Carnamar, que é um carnaval em alto mar que é super bacana. Então, desde já, eu já convido a todos que estejam vendo esse vídeo e que acompanhem seu canal para prestigiar o Carnaval do Litoral Norte, que é um carnaval super bacana. A nossa cidade é bem extensa, então nós temos o carnaval durante o dia, durante a tarde e durante a noite em praias, então é bem bacana. E o grupo de amigos se reuniu, vamos fundar um bloco. E eu, como sou da área administrativa, eu gosto de tudo preto e no branco. Falei, gente, precisamos então criar um negócio que seja sério, que não fuja para ser o mais do mesmo, né? Se um dia nós tivermos a oportunidade de adentrar a avenida como escola, nós já temos que preparar o nosso bloco para ser como escola. Então nós nascemos com o nome de bloco, mas vivemos desde o primeiro dia até o dia de hoje como escola. Por quê? É muito fácil hoje você montar um bloco de embalo, um bloco carnavalesco, onde as pessoas botam apenas um abadá e curtem com a sua canequinha na mão, relógio no pulso. E quando vira escola, a gente sabe que um bloco de 700 pessoas acaba reduzindo, né, para um número menor, porque ninguém quer colocar fantasia, são regras, são julgamentos que, infelizmente, é a ordem do jogo. Então, a gente colocou muito isso na cabeça dos nossos amigos que foram chegando, os agregados que a gente chama, né, que nós precisávamos ter um bloco que também tivesse um cunho de um terceiro setor dentro da nossa cidade. Então, nós fundamos o bloco para que ele fosse também um bloco inclusivo, né? Um bloco que a gente pudesse doar para a nossa comunidade, né? Nós somos da região central da cidade, então a gente queria que isso também fosse devolvido para a sociedade de uma outra forma. E nisso, quando nós fundamos o bloco, nós somos em 10 amigos, né? Infelizmente, um já faleceu, né? Que é o Jarrão, que Deus o tenha. Ele foi um grande incentivador, porque eu fui relutante no início, né? Porque a gente sabe da dor de cabeça que sem dinheiro, sem a ajuda do poder público, até você entrar nesse meio, você tem que caminhar muito, né? Não é fácil para as grandes escolas, imagina para quem está começando agora. Então, nós fundamos a escola para ela ser algo realmente cultural e social, tanto que a gente leva o nome de Grêmio Recreativo, Cultural e Social, Escola de Samba, Leões da Vila.
Então, nós damos escolinhas, né, de bateria o ano inteiro, assim que passa a quaresma a gente retorna. Então, hoje também a nossa comissão de frente, ela começa a sair um pouco mais cedo, mas nessa que ela começa a sair um pouco mais cedo, ela também já dá aulas de dinamismo, aula de danças, então a gente tem essa preocupação. Apesar de a gente ainda não ter uma sede física, né, uma estrutura de galpão, nós ensaiamos justamente na Rua da Praia, onde acontece o desfiles, porque a gente tem um lugar cedido pela prefeitura justamente por causa do nosso projeto social que funciona o ano inteiro, né? Que é a escolinha de bateria, formação de novos ritmistas. Então ali a gente passa por todos os ritmos brasileiros, né? Maracatu, axé, baião, frevo. Então ali a gente tenta passar a iniciação musical, né? Para que desperte a vontade daquelas pessoas ou seguir o caminho da música, ou simplesmente brincar no carnaval, né, que a gente fala, né, porque é bem complicado. Então surgiu desse ansejo de nós antigos, em ter um bloco para brincar, só que a coisa foi ficando séria, crescendo demais, e quando a gente conseguiu atingir o prazo mínimo dentro do regulamento da liga para poder pleitear, né, como escola, então em 2020 nós pleiteamos aí o acesso para virar escola, e aí depois veio toda a pandemia, enfim, e então a gente só foi realmente debutar como escola de samba o ano passado no grupo de acesso, né, e esse ano nós já estreamos no grupo especial, né, desfilamos no grupo especial. Uma trajetória aí de bastante garra, né, vem de uma escola que era tradicional, deixa de existir, funda o bloco, consegue os trâmites bem na época da pandemia, que foi uma época difícil para todo mundo, incertezas e tudo mais. Então, é muita Sim. garra desde o começo para hoje poder estar na avenida e entregar um espetáculo para todo o público, né? Para toda a cidade. Sim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não é fácil, você tem que gostar bastante, né? Porque a gente sabe que dentro de uma diretoria, às vezes, né, ainda mais cidade como a nossa, né, a gente fala de interior, né, mas cidade pequena que nem a nossa, nem todo mundo ali ele tem as aptidões, ou meios, ou facilidades para se construir um carnaval. Então, assim, eu sempre falo para meus amigos, o que eu aprendo eu passo para frente, porque amanhã eu também quero passar o bastão, eu também quero olhar um pouco de fora tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo, o legado que a gente deixar, até mesmo para as pessoas saberem que a responsabilidade não possa ficar só em cima do presidente, né? Apesar de eu ser um presidente novo, eu sempre deixo a porta aberta para todos os integrantes, sempre estou com eles, de qualquer idade, de qualquer setor, porque eu falo, eu não sou um presidente carrasco, eu sou um presidente que gosto de saber o que está acontecendo, passo as minhas ideias, mas eu sou totalmente avesso a escutar ideias, porque a gente não sabe tudo, né? Então a gente fala que o carnaval tem que realmente gostar, porque é uma coisa que te toma tempo, né? É uma coisa que você não tem remuneração. Cidade pequena, a nossa verba, ela vem de um patrocinador aí mediado pelo poder público, né, desde o ano passado, então é muito difícil você trabalhar com uma verba que a gente fala que não é 1% de uma escola de acesso de São Paulo, acesso 2, então já é muito difícil, né? Eu digo pela minha escola, pela Leões, que eu presido hoje, a gente tem aí uma média de 350 componentes na avenida, né, 2 ou 3 alegorias, então para você trabalhar aí com uma verba aí que não pleiteia o luxo do começo ao fim, você tem que realmente aí buscar lacunas para preencher isso. A gente sabe que o espetáculo nem sempre é o mais luxuoso, né? Mas a gente tenta sempre pensar como escola grande, porque eu sempre tenho um pensamento, pense grande para você pelo menos tentar fazer 50% daquilo que você planejou, que vai estar sendo bem feito. Então a gente gosta de executar um bom trabalho na avenida. Mas pela média que você falou de componentes, de alegoria, já está igual ao especial de bairros da UESP, que é um grupo Sim. disputadíssimo no Carnaval Sim. de São Paulo. Sim, nós somos hoje a caçula, né, das escolas de São Sebastião, nós somos a caçula. O ano passado nós estreamos no acesso, né, foi nosso primeiro desfile no acesso, e sagramos campeões, né, graças a Deus. Do acesso na nossa cidade só sobe uma e cai uma, praticamente que nem o Rio de Janeiro, né, sobe umas e cai uma.
Então nós sagramos campeões o ano passado, esse ano nós abrimos o carnaval da nossa cidade. 2026 nós levamos o tema do Matuto, né? Falamos sobre a vida do Matuto na roça, fizemos um desfile grandioso, tá até no YouTube, para quem quiser também assistir. Peço às pessoas que assistem esse canal aqui de vocês também, que vão na nossa página, Leões Ponto da Vila, acesse lá, dê aquele cliquezinho, curte as nossas coisas, porque para a gente que é distante dos grandes meios, é muito importante a gente sempre ter esses adeptos, né? Mais uma vez aí você abrindo as portas aí para o nosso carnaval. E esse ano, na abertura do Carnaval de Especial, nós cantamos a nossa cidade, né? São Sebastião bonita por natureza. Fizemos um carnaval grandioso dentro das nossas possibilidades, um carnaval muito organizado, né? Como eu disse, nós temos uma estrutura muito bacana na nossa cidade, tanto de arquibancada como estrutura da nossa liga, que ela dá um bom suporte, né? Ela está agora se reestruturando, resgatando o carnaval, porque Litoral Norte e Vale do Paraíba nós já chegamos a ser aí o segundo melhor carnaval dessa região, né? Por tudo que engloba. Então não é fácil botar uma escola na avenida, é bem difícil, né? Então a gente aí tenta caminhar justamente pensando nas escolas grandes. A gente sabe que grupo de UESP de São Paulo, UESP, né? Então é bem disputado o grupo de blocos de... Sou um cara muito curioso, né? Eu gosto de saber da vida das escolas, sou um cara estudioso também. Eu acho que dentro desse meio eu aprendi também a escrever enredo, dou meus pitacos ali para fazer samba. Então é meio que nessa pegada, porque a gente de cidade pequena ou se vira nos 30, porque pagar às vezes um carnavalesco, um enredista, um desenhista é muito complicado. Ou você tem parcerias de pessoas que acreditam no seu trabalho e acreditam na sua honestidade e fala, poxa, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu tenho dinheiro de parceiro, eu tenho dinheiro às vezes para você se alimentar, então é muito complicado. Então, graças a Deus, a nossa escola cresceu através da transparência, né, e de bons amigos. Eu sou super transparente. E lá atrás, quando nós não tínhamos verba, que eu investia dinheiro do meu próprio bolso, mesmo assim eu prestava dinheiro, eu prestava conta desse dinheiro como se fosse dinheiro da escola, justamente para quem chegar e um dia vir presidir, para eles terem a noção que você tem que ser transparente com tudo aquilo que você faz, não só na sua vida, mas como eu penso que uma escola também é uma empresa, né, por admirar grandes presidentes, que eles são gestores, né, não são apenas presidente, né, a gente pega aí presidente da Mocidade Alegre, Rosa de Ouro, né, ali da Mocidade Unida da Moca, com N outras escolas, que eles são gestores, não só de pessoas, como de estrutura, né, então a gente tem que pensar muito por esse lado, porque você mexer com dinheiro público é muito complicado, dinheiro de patrocinador é muito mais. Então, o mínimo que a gente, como presidente, uma diretoria tem que ser para os seus, tem que ser transparente total com as suas atitudes, né, e a forma de você investir aquele orçamento, né. Não adianta você apenas pegar uma verba e colocar uma escola na avenida e a olho nu você fala, nossa, eu não tenho dinheiro investido do município, né. Então, as escolas daqui do nosso município, elas prevalecem muito essa palavra de fazer um bom espetáculo, né, para a nossa cidade, para isso ser revertido, para a população ver que nem sempre o dinheiro que é destinado às escolas é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é realmente o dinheiro da cultura e do turismo, né? Então já é uma verba que é destinada justamente para você poder fazer esse grande espetáculo, né? Independente do município, seja numa grande capital, ou seja nas cidades, né, ao entorno, o que a gente sempre tem a certeza é que o carnaval ele movimenta o dinheiro para suas comunidades, para o seu município durante o ano todo, porque nunca é suficiente. Então a escola precisa captar, né, mesmo aquelas que têm patrocínios gigantescos, uma verba muito mais estruturada, ela ainda precisa ir atrás, e quando é menor, isso potencializa, né? Sim. E para fazer rodar o dinheiro o ano todo, porque você capta o dinheiro, você está gastando dinheiro dentro do seu município, por mais que alguns profissionais ali doem seu trabalho, tem coisas que você precisa comprar, materiais, sim, alimentação, dependendo até uma estadia, né? Às vezes é um colega de longe, mas você não pode deixar ele à deriva, né? Então a sim, escola, por menor
que ela seja seu município ainda, ela faz fomentar a economia local de alguma forma. Isso não para Sim. de forma alguma. Eu concordo com você, sim, plenamente. É por isso que quando um administrador hoje, que a gente vê as escolas hoje realmente como uma empresa, né? Por mais que seja uma escola familiar, se você hoje não tem uma administração na ponta da caneta, você está arriscando muito a vida financeira da escola. Aí você acaba entrando em dívidas impagáveis, fornecedores que já vão parar de te fornecer e de repente você enrola um pavilhão pela uma má gestão. Então a gente preza muito por isso. Como eu disse no início, né, da nossa entrevista, ainda nós não temos ainda uma sede para estar fazendo festas, para poder estar arrecadando, mas a gente sempre tenta ali, né, de uma forma ou outra, poxa, se acabou o carnaval, a gente coloca algumas peças para vender, que é normal, né, algumas esculturas usadas, né, que a gente também recompra, ou faz aqui, fantasia, justamente para a gente poder ter um dinheiro em caixa, justamente para a gente poder suprir algumas necessidades durante o ano. Né? Hoje, graças a Deus, também as escolas conseguem se estruturar melhor na parte documental para poder também tentar uma lei Rouanet, uma lei Paulo Gustavo, uma lei Aldir Blanc, né? Essas leis, elas acabam fomentando culturas também. É uma coisa que se torna distante, mas se você acabar fazendo do modo certo, você consegue, às vezes, estar captando algum recurso justamente para você fomentar a cultura de uma forma, né? Porque a gente hoje vê o carnaval como a maior expressão cultural, né, do mundo, né, maior expressão a céu aberto, né, que eu digo, né. Eu sempre falo para os meus aqui que é assim, carnaval é uma cultura que você consegue homenagear uma pessoa, contar a história de uma cidade ou simplesmente inventar uma história onde a pessoa consegue em uma hora ter todo o discernimento de falar, nossa, cara, mas é isso. Então é assim, dependendo do tema que você escolher, você acaba realmente sendo uma escola de aprendizado. Nem sempre o carnaval foi pensado fora da marginalização, né? Não podemos mais pensar dentro dessa bolha. O carnaval já furou uma bolha que hoje é o ano inteiro. As escolas estão se preparando cada vez mais cedo do que antigamente. Antigamente começava do meio do ano para lá. Hoje em dia acabou a quaresma, os projetos já estão prontos, né? E a nossa escola, ela pensa assim também. Acaba um carnaval, a gente já está pensando no próximo projeto, por quê? Sabemos que São Paulo ali, ela é indústria e é vitrine para as outras escolas do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Acabou o carnaval, quase tudo às vezes já está vendido no lançamento dos pilotos que elas ainda vão usar. Sim. Então nós, escolas pequenas, a gente precisa correr e pensar um carnaval justamente às vezes, meu tema ano que vem é um tema afro, então eu já começo a pesquisar um tema que eu consiga achar algumas peças em São Paulo que eu possa trazer para a minha cidade justamente por não ter um ateliê, não ter ainda pessoas capacitadas para confeccionar um carnaval do zero. Que mesmo confeccionando um carnaval do zero, ele se torna muito inviável pela verba que nós recebemos, então você acaba enxertando outras coisas que já estão prontas. É normal, é super normal. Tem pessoas que acabam aceitando, que falam que, mas é um carnaval já pronto. Não, gente, não é assim. Eu acho que o nome co-irmã já parte daí. Se você já está também comprando uma peça de uma escola que ela está vendendo, porque ela está necessitando de uma venda para poder investir em outro setor. Então, às vezes, não vira um escambo. Às vezes você consegue trocar uma peça. Poxa, tem um cavalo marinho e você tem aí 2 tartarugas. Vamos trocar? Vira um escambo. Mas nem sempre é assim. Então, às vezes você tem esse material que você acaba usando ou comprando que você acaba revendendo para deixar um dinheiro em caixa para a vida da entidade funcionar, né? Se paga-se contador, né? Paga-se advogado o ano inteiro, então é bem complicado. Então, extra carnaval, as pessoas precisam entender que as escolas também elas precisam de um respiro financeiro para se manter vivas, né? O lançamento de enredo, a confecção de um novo pavilhão, a contratação, às vezes, até mesmo de um carnavalesco, um projetista. Então, nós, escolas pequenas, precisamos, às vezes, sair um pouco da bolha, aprender certos setores até onde a gente consegue, ou buscar dentro da própria escola, dar oportunidade para aqueles que têm aptidão para as coisas, né? Então, eu acho que eu sempre fui um cara muito curioso, então eu aprendi a desenhar um pouco, a escrever, então ainda eu consigo me virar. Eu acho que eu sou praticamente que nem você, a gente mil e uma utilidades dentro do carnaval, só não canta, hein, gente? Não me chame para cantar. Senão a festa vai se encerrar no início dela. Mas é isso, cara, eu acho que carnaval é realmente uma gestão, você pensar um pouquinho, às vezes, fora da bolha e realmente
aproveitar as sacadas e os momentos, né? É você tá toda hora se atualizando, porque o carnaval, cara, é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes você tá planejando muito o seu carnaval, ele tá dando muito certo, mas chega no dia da avenida, ele vira a chavinha que não acontece. Então não acontece. Então eu prezo muito por esses grandes gestores de escolas, tanto de São Paulo como do Rio. Eu tento sempre buscar e sempre, eu sou um cara muito questionador, então sempre que eu tenho oportunidade eu tento perguntar, mas poxa, como que se faz isso? Poxa, eu posso passar um dia de vivência com você? Abre a porta da sua escola para eu ter um dia de vivência, para tentar levar para minha comunidade, para minha escola. Como você gera a sua escola? Eu quero passar o dia inteiro. Eu vou fazer isso com o presidente de uma escola do grupo especial, brevemente. Não vou dar um spoiler também, né? Mas ele já abriu as portas já, então ele falou, não, vem, isso para mim vai ser legal. Eu falei, cara, se quiser, né, até fazer disso um reality show, né? Você abrindo a porta para uma escola menor de outro centro e você deixar o cara viver a experiência de como é presidir uma escola, né? Pegando os bônus e os ônus, né? Porque nem tudo são mares de, nem tudo são um mar de rosa, né? Próximo tema de rosa da rosa de ouro, né? Reedição. Nem tudo é isso dentro de uma escola, né? Então você lidar nesse meio. Você lidar com pessoas é muito difícil. Então assim, eu tenho essa aptidão de gestão de pessoas, então esses conflitos de pessoas e egos inflados, às vezes de setores, graças a Deus, dentro da nossa escola, a gente conseguiu chegar numa neutralidade que ou todo mundo se ajuda ou o negócio não acontece. E você tocou num ponto bem legal, que é o quanto o carnaval cada vez começa mais cedo. Eu acho que foi quando eu era carnavalesco da São Lucas, então estava no meio do processo, o presidente pediu, vai na apresentação dos pilotos da Escola X. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque provavelmente a gente vai comprar o carnaval dessa escola para o próximo ano e você vai ter que transformar esse carnaval naquilo que a gente vai fazer, porque não começa mais exatamente no meio do ano. Às vezes nem acabou alguns caminhos já estão sendo traçados para o próximo, porque a indústria não para. Exatamente, você tocou aí na São Lucas, né? Um abraço lá pro Nanão, meu parceiro também. Eu já entrego ouro. O ano passado eu já peguei 3 aulas com ele justamente para encaixar dentro do meu enredo. Então, assim, a dificuldade às vezes não tá só na escola da grande capital, uma escola às vezes que tem quadra, tem comunidade. Infelizmente, hoje o poder aquisitivo, o dinheiro, ele está se perdendo o valor, que nem tudo você consegue mais fazer do zero. É aquilo que você falou, você é um carnavalesco, eu andei vendo algumas coisas suas, até parabenizo, então às vezes é aquilo que o presidente falou, o negócio é o seguinte, vamos visitar lá o Levi, que ele vai lançar um enredo que eu acho que a gente vai conseguir aproveitar, mas você vai ter a base e o resto é só criatividade. Então, dentro daquilo que você já consegue comprar e adquirir, você já começa a pensar, mas nossa, como que eu vou transformar aquela fantasia? Eu preciso descaracterizá-la para poder usar dentro da mesma liga, que nem você era dentro do AMB. Então, vocês aí desfilando dentro do AMB, vocês têm que descaracterizar o máximo, porque existe um regulamento que peca, que pune vocês e usar a mesma coisa que já foi usada por outra escola. E a gente ainda tem essa vantagem de buscar, às vezes, uma fantasia já pronta lá na São Lucas, que encaixa perfeitamente dentro do meu enredo, que eu chego aqui, eu só fico colando pedrinha que caiu, e para mim tá tudo certo, funciona. Funciona. É o que eu queria? Não. Eu gostaria de gerar emprego dentro da minha escola, gostaria de remunerar, né, as pessoas, ensinar as pessoas a todo o processo de confecção e cuidado, mas infelizmente ainda por nós temos ainda ser a caçula, apenas estamos indo para o nosso 3º desfile de vida, eu acho que isso ainda fica um pouco inviável. E também por alguns fatores de disponibilidade de espaço para se criar uma sede para isso, né? Nossa cidade é uma cidade extensa, né? Mas ela se torna pequena, né? A gente fala que é uma única avenida que entra e sai, né? Então ela é muito extensa, mas porém é uma cidade pequena. Então, nós já temos aqui 5, 6, 7, 8 escolas, então ela já está bem preenchida pelas escolas, e as escolas elas são muito umas próximas das outras, né? É quase que nem no Rio, dentro do bairro tem 2 escolas. Então a gente preza por isso, mas cada escola consegue fazer um bom trabalho. A gente tem as escolas aí que elas já estão há mais de 40 anos aí fazendo belos desfiles, né? A gente se espelha neles também, né?
porque a gente não tem problema algum em olhar para a escola campeã e falar, nossa, parabéns, seu desfile foi do baralho, né? Então a gente quer um dia chegar aí. E a gente está conseguindo o nosso espaço, as escolas já respeitam a gente por ser uma caçula, mas a gente já chegou com uma identidade, trazendo algo novo, né? A gente sempre fala, né? Hoje pouco se cria e muito se copia, mas você pode copiar e colocar a sua identidade. Então, a nossa escola ela tem uma identidade já da bateria, ela já tem uma identidade bacana, né? Então, escolhemos o símbolo leão justamente por causa disso. A gente já é uma escola guerreira, aguerrida mesmo, então a gente já escolheu esse símbolo forte aí para poder a gente seguir o nosso caminho e fazer carnaval. Mas, mais uma vez, não é fácil, e se você dormir, a onda leva. E é aquilo, né? Se inspirar, né? Se inspirar em quem está fazendo um bom trabalho, se refletir, sim, saber beber da água da fonte, mas com a sua identidade aí própria. Exato. Vou aproveitar que o Levi falou sobre formação. Eu estou dando aula num curso de aderecistas da Explosão da Zona Norte. Então, só entrar no Insta do Explosão, fazer sua inscrição, material 100% gratuito. É só chegar lá no ateliê e a gente faz de tudo. São mais de 6 meses de curso. Vamos aproveitar aí, galera. Levi, você também comentou, né, para seguir as redes da Leões. Para você que está aí assistindo, sim, ano passado nós publicamos a matéria sobre o enredo da Leões, este ano novamente. Então, vocês acham no canal do Carnaval, lá no nosso Instagram, a gente segue a Leões, pode ir por lá também, ou pelo nosso site, tá? E aí a gente se fortalece juntos. A gente vai chegar no Carnaval 2027, que eu quero saber tudo desse próximo enredaço, mas eu gostaria que também você já falou para a gente, né? As escolas são bem próximas, parabenizou a Liga aí por esse trabalho de construção. Se você puder falar o nome das escolas para as pessoas também se habituarem, começa a abrir um pouquinho mais o leque aí para a galera também. Sim, muito bacana. Como eu disse, né, aqui nós temos 2 grupos, o grupo de acesso e o grupo especial, né? Foi se criado ano passado o grupo de acesso, justamente para as escolas poderem ter esse intervalo e saber que também nem sempre a mais bonita será coroada como campeã e nem sempre, né, que saia com pouco investimento, ela ficará em último lugar. Então a gente acatou o que veio da Liga para se criar um grupo de acesso, até mesmo para as novatas que nem a Leões da Vila, para ela já criar uma certa casca, né? Para ela já começar a se preparar para poder adentrar o especial. Não é fácil, né? Investimento, porque o que se consome mais dentro de uma escola de samba hoje, eu acho que é a construção das plataformas de chassi, né? As alegorias ser montadas, então é uma coisa custosa para todas as escolas. Então quem nasce o grupo de acesso é uma verba menor, é claro, então aí ela consegue se preparar, porque ali é 1 ou 2 alegorias no máximo, o especial já é 2 obrigatórias e 3 no máximo, né? Então isso é bem bacana. As do grupo de acesso que vão desfilar no Carnaval do ano que vem, uma se chama Mocidade da Topolândia, que é uma escola também bem antiga na cidade, campeoníssima. Temos a escola também que se chama Guerreiros do Samba, que é uma escola jovem que nem a gente estreou junto com a gente no grupo de acesso ano passado. É uma escola que também vem aí. No grupo de acesso vai ter também Acadêmicos de São Francisco, que infelizmente eles sofreram aí um pânico, uma alegoria na avenida, isso prejudicou o desfile deles, eles então acabaram mesmo com as notas sendo rebaixadas, né? Então serão as 3. E já no grupo especial nós temos aí a Flor do Morro, que é a escola que subiu do acesso, que também estreou com a gente o ano passado, então esse ano ela ganhou acesso, ela vai abrir o Carnaval do ano que vem, já vai debutar ano que vem. E aí temos nós, a Leões da Vila, tem a Sol da Vila Amélia, que é uma escola também aqui da região central da nossa cidade. Temos também a X9 do Canto do Mar, né, que é um bairro aqui da zona norte da nossa cidade. E tem a Que Fogo do Pontal da Cruz, né, que é a atual tetracampeã, se eu não me engano, uma escola grande, uma escola bem organizada, com 40 anos de pista, então uma escola familiar, mas aí que faz grandes carnavais, né,
Eles trazem também grandes profissionais de São Paulo, então do Rio de Janeiro, então é bem bacana. Então acho que essa parte das escolas são isso, são 5 no especial e 3 no acesso, e aí tem os dias de bloco, o acesso desfila no domingo de carnaval, e o especial é na segunda-feira de carnaval, né? Aqui na Avenida da Praia, que se chama Rua da Praia, onde acontece todos os eventos da nossa cidade, né? Então os eventos acontecem lá, então já é um lugar preparado para isso, né? Comércio, banheiro, então é super bacana. Eu não assisti os desfiles, mas eu acompanhei o Carnaval da Leões por imagens, takes, e eu vi que a Avenida da Praia estava lotada, um público muito grande, né? Aí eu fiquei encantado também com o trabalho plástico da Leões. Eu vi que é um trabalho muito consistente, cuidadoso no acabamento. Sim. Você falou que às vezes não tem aquele luxo, mas o zelo pelo bom acabamento, que é isso que é o que mais importa, né? Não importa o material que você tem, mas um bom acabamento, que é isso que o público acaba absorvendo. Então, eu percebi Sim. a grandiosidade do Carnaval de São Sebastião através das imagens e dos takes da Leões e fiquei impressionado. Sim, é que a gente sempre fala, né? A gente que frequenta as escolas, às vezes consegue ter essa entrada em alguns barracões, né? A gente fica maravilhado com aquele tamanho, aquele dimensionamento, grandiosidade que é o Carnaval, né? Eu digo mais de São Paulo, que é onde a gente frequenta mais. Então, quando a gente pega e traz isso pra gente, a gente fala, calma aí, gente. Nós temos hoje um limite de altura aí que se torna 8 metros de altura para alegoria ou para destaque. Então vamos trabalhar numa escala dentro disso. Não adianta a gente pegar escultura desproporcionais e colocar num carro de 4 de frente por 12 de comprimento, que você já tomou todo o carro, vai ficar desproporcional, então você não tem uma coerência dentro do seu aspecto visual. Então a gente preza muito por isso. Então a gente sempre tenta, quando vai em busca dessas peças, justamente pensar no nosso carnaval. Nós temos dimensionamentos aqui que está dentro do nosso regulamento, até mesmo por segurança e tudo, né? Como você disse, a avenida lotada é a avenida que cabe mais de 10, 20 mil pessoas, com aquele bancada totalmente gratuita, cedida pela prefeitura, e tem toda uma estrutura que a prefeitura coloca. Então o poder público ele investe muito, porque ele sabe que o carnaval não é só aqueles 6, 5 dias de festa, de folia, não. Ele sabe que a grandiosidade do carnaval de um desfile de escola de samba, isso também atrai muito, né? A nossa avenida, que é a Avenida do Desfile, que é a Avenida da Rua da Praia, também ali estão todos os comércios de bares e restaurantes, então isso também atrai muito fomento, né? Então o investimento é bacana. E a Leões, ela preza por isso. Não adianta a gente colocar uma escola na avenida onde nossos próprios munícipes vão assim, nossa, mas é isso que é um carnaval? Eu vejo tanto na televisão aquele negócio bonito, luxuoso. Então a Leões ela sempre prezou por isso desde o seu início, para fazer carnaval dentro das nossas possibilidades, mas com um acabamento bacana, uma coerência legal, trabalhando o enredo para que o que está se cantando, o público que não tem a sinopse na mão, ele entenda aquilo, né? Que não adianta você simplesmente fazer um samba, mas na avenida você colocar fantasias aleatórias, dar qualquer nome para uma fantasia e você não consegue enxergar a leitura, né? Do seu enredo na avenida. Então é isso que a gente busca aprender. Como que se faz um carnaval? Como que se elabora um carnaval? Então é assim, gente, nós não temos dinheiro, mas a gente pode usar material alternativo? Pode. Ah, vai estar tão luxuoso como a escola que tem 20, 30 anos tem poder aquisitivo? Não. Mas o jurado, ele vai entender que as notas podem ser iguais mesmo? Então eu falo para eles, então, gente, às vezes o menos é mais. Gostaríamos de ter iluminação de LED, estrobos, grandes esculturas com movimento? Lógico, é o sonho de toda a agremiação. Mas se não der, você tem que trabalhar com as armas que você tem. Então, graças a Deus, na nossa estreia no especial, a gente cantando a nossa cidade, a gente conseguiu fazer um carnaval muito bem acabado, muito elogiado, até muito pelas co-irmãs que já estão tanto tempo de estrada, como você escutar de pessoas que são do carnaval, que nem você, e falar, nossa, cara, vocês têm certeza que vocês estão no segundo ano? Mas, nossa, vocês não têm carnavalesco? Não. Vocês não têm aderecista? Não. Vocês não têm escultor? Não. A gente é mão no barracão. Então é assim, a gente sempre convoca a galera. Domingo, churrasco no barracão das alegorias. Quem puder, tá dentro. Vai lá doar 2 horinhas. Então a gente faz um planejamento e aí divide as equipes. Ó, tem 10 pessoas, 5 numa alegoria, 5 no outro e ficam na coordenação. Vamos embora.
porque o carnaval tem dia e hora. E pra gente, que começa um pouco mais tarde, né, devido verba, né, de disponibilidade de verba, então nem sempre a gente acha os materiais necessários já disponíveis em São Paulo, não só prontos, como nas grandes lojas para você comprar tecido, comprar aviamentos. Então, é uma luta contra o relógio realmente, né? Esperamos que isso, com o passar dos anos, o poder público, os patrocinadores entendam que para um espetáculo melhor, eles precisam cada vez mais antecipar as verbas, né, para que as escolas possam se preparar melhor. Todo mundo ganha, né? Eu falo que o investimento nas escolas por mais que as escolas elas não revertam isso em cifras diretamente para o patrocinador, mas o que isso traz de rentabilidade para toda uma estrutura que tem em torno é gigantesca, né? Porque muita gente gosta de carnaval, cara, muita gente gosta de ver o carnaval. E é isso aí, gente. Tem oportunidade, vai, cai, dá para curtir a praia durante o dia. Litoral Norte é maravilhoso. E é isso daí. Eu tive a oportunidade, né, de ir para Ilha Bela, porque aquele ano foi o carnaval fora de época. Então, Sim. Quando tem carnaval fora de época, a gente aqui se organiza, a gente já foi para Brasília, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, onde a gente consegue, a gente vai. São os únicos 2 municípios do Litoral Norte que tem carnaval, Ilhabela e São Sebastião? Isso, Ilhabela e São Sebastião. Caraguatatuba já teve uma liga, mas há alguns anos ela foi extinta, então lá ainda surgiu 2 ou 3 escolas, se eu não me engano. Eles levam o nome de escola, mas não fazem desfile de escola justamente porque não tem esse fator competição. Então, às vezes, investir numa alegoria não tem necessidade. Mas eles acabam aí também se espelhando, buscando recursos de outras cidades, né? Então, se eu não me engano, Caraguatatuba, que é a cidade vizinha, que está, acho que 25 km da gente aqui, é muito próximo, né? Eles têm lá uma estrutura, eles têm carnaval de rua, blocos, mas não tem um carnaval de competição. Creio eu que eles devem estar ali se movimentando para retornar com uma nova liga, para tentar voltar, porque é uma cidade que merece uma estrutura gigantesca, né? A cidade é um pouco maior que a nossa aqui em estrutura, que eu digo, de expansão, né? Então, aí eles têm aí uma grande oportunidade de, se fundar uma liga, dá para ter inúmeras outras escolas e levar para dentro do bairro da cultura e isso fomentar tanto o cultural como o social. Ubatuba também hoje não tem mais uma competição de escola de samba, mas tem escolas de samba lá também, que na data eles desfilam ao concurso, né? A prefeitura, eu acho que lá também dá uma fomentada, num cachê artístico para eles, e eles conseguem colocar as suas escolas, mesmo que seja de abadá ou semi-fantasiada na avenida. Ilhabela hoje, se eu não me engano, deve ter 5 escolas, e como você mesmo disse, Ilhabela ela costuma fazer carnaval fora de época. O atual prefeito lá, o que ele faz? Ele faz o carnaval de escola de samba uma semana antes, e na data do carnaval, apenas carnaval de rua. Então ele consegue fazer 2 carnaval para fomentar bem a cidade, né? A nossa cidade, ela faz na data do carnaval, né? Então aí a gente consegue ainda ir para Ilhabela tocar, né? Eu fui diretor de algumas escolas lá de Ilhabela, eu ainda participo de lá. Lá, se eu não me engano, tem a Leões do Ita, né, que é uma escola que eu já fui diretor, participo. Tem a Unidos do Garrafão, tem a Padre Anchieta, tem a Mocidade da Ilha e tem Água na Boca. Né? Então, um carnaval super bacana, também um carnaval luxuosíssimo, né, um carnaval super disputado. É um carnaval aí que eles já estão aí numa crescente aí há uns 8, 10 anos, então é um carnaval de super estrutura, né? Tanto é que Vila Maria em 2016 cantou Ilhabela, né? Então, só nisso, daí o pessoal das escolas também tiveram a oportunidade de desfilar na Vila Maria, super bacana. Então, é bem legal essa, que a gente fala que é essa comunhão, né, das escolas, né? Esse intercâmbio, não fica apenas numa pessoa, né? Então, homenageou, a Vila Maria veio, tocou aqui no Carnaval com uma semi-escola montada, fizeram vários shows aqui, então é bem bacana. Então, e aí, competição realmente é São Sebastião e Ilhabela, né? Inclusive, eu também já quero deixar aqui já um convite para você, espero que você um dia venha à nossa cidade prestigiar o nosso Carnaval, né? Estreitar não só com a nossa escola como as outras, porque eu acho que quanto mais a gente se aproxima, mais o Carnaval cresce, mais fica grandioso, né? Porque a gente fala que Carnaval não se faz sozinho,
e nem se pode fazer sozinho, né? Não pode ter esse egoísmo. Então, agora no próximo sábado também, a nossa liga, que leva o nome de ASEC, né? Associação das Entidades Carnavalescas Sebastianense. Então, no próximo sábado, agora, dia 1º, vai ter o sorteio da Ordem dos Desfiles, né? Então, vai ser uma festa super bacana, onde a gente vai conhecer as ordens do desfile. A que subiu do acesso, ela já vai abrir automaticamente, a campeã escolhe a ordem, e as outras vão para o sorteio, e aí, se tiver que ter uma troca, é isso. Mas o carnaval de competição, realmente, aqui no nosso litoral norte, das 4 cidades que abrangem esse setor, é São Sebastião e Ilhabela de competição. Com certeza eu irei, espero conseguir ir no futuro também para os desfiles, uma hora vai dar certo, mas vamos programar para estar no evento aí com as agremiações e será um prazer. Sim. Agora eu quero saber um pouquinho sobre o Carnaval 2027 da Leões. Já tem logo, muito bonito, por sinal, já tem arte de camiseta. Conte-nos tudo, já tem a camiseta. A sua vai chegar, hein? Opa! E conte pra gente tudo que você puder aí, como que está o andamento desse projeto. Cara, bacana, cara. Assim que terminou o carnaval nosso, né? Desmontagem de tudo certinho, a gente devolveu o que foi emprestado, vendeu o que sobrou e guardar o que a gente ia aproveitar. Passou a quaresma aí, a gente já começou a pensar, né? Juntei os nossos diretores e falei, eles confiam muito em mim, graças a Deus, né? Apesar de eu falar, gente, eu não sou um povo com vários braços, né? Eu tenho que ter vários braços. Mas essas ideias, que nem eu te falei, que a gente às vezes vai estudar, poder fazer uma pesquisa, ver o que realmente cabe dentro da nossa cidade como enredo, porque não basta apenas você escolher o enredo por escolher. Nossa, eu vou falar de um orixá porque eu vejo que no Rio e São Paulo as escolas todas falam de orixá, mas ok. Mas cabe dentro do carnaval nosso ainda você falar de orixá? Estamos preparados para isso, né? Qual é a linguagem que a gente quer passar? Então a gente sempre senta e fala, galera, eu tenho esse fio condutor, o que vocês acham? E o nosso mestre de bateria, né, o Vitinho, o Vitor Saruê, um grande abraço para ele aí também, que esse eu sempre levo para tudo onde eu vou, né? Ele, o Flávio também, que é nosso diretor, e entre outros, não quero aqui esquecer nomes aqui para depois eles não ficar, gosta mais de um, gosta mais de outro, não. Brigo com todos e com todos. E quando eu trouxe para eles a ideia de falar de um enredo afro, eles ficaram justamente nessa, mas poxa, Levi, cara, não é um enredo muito pesado? Eu falei, cara, a gente vai usar uma temática que não é uma temática totalmente voltada para a religião de matriz africana. Claro que tudo remete. Eles falaram, mas qual que é o tema? E eu, como sou muito antecipador, já tinha antecipado logo. Falei, então, vocês estão preparados? Então, cara, quando eu apresentei a arte da nossa logomarca, né, que é Mama África, o berço da civilização, eles falaram, nossa, cara, que lindo. Eu falei, vocês gostaram da arte, agora vocês precisam entender qual é a história que nós iremos contar na Avenida. Então, para 2017, a Leões vai contar a história da Mama África, né, o berço da civilização, mas a Mama África como não ser carnal, mas sim um ser espiritual, né? Um ser onde tudo reluz sobre ela. E o nosso grande fio condutor vai ser o baobá, que é a árvore da vida, né? A árvore sagrada. Então a gente vai usar essas ligações entre a Mama África, daquela mãe protetora, mãe acolhedora, aquela mãe que sofre pelos filhos, aquela mãe que ela vibra pelos filhos, né? E junto com o baobá, que é uma árvore sagrada, onde você tem que ter um respeito enorme pelo aquilo que te traz vida, né? Dentro da história do baobá, e todos ou poucos sabem, né? Que é uma árvore que ela acaba armazenando água, né? Dentro do seu tronco, então isso, e a água a gente sabe que é vida, né? E depois que essa árvore ela acaba secando, ela não morre, né? Ela acaba virando as ocas, que acabam virando casas, né? Das antigas tribos. Então a gente quer usar esse fio condutor, a gente quer contar uma história de uma África feliz, não uma África escravizada. Traremos um momento na escola, um setor, para poder deixar um alerta que escravidão jamais pode ser aceita? Sim, mas é apenas uma passagem para lembrar que até nos dias de hoje, né, pessoas ainda são escravizadas, né? Sejam elas como
donas do lar, né, que a gente fala aí que hoje são as empregadas, que tem inúmeras matérias que surgem às vezes nos canais aí de grande repercussão, onde pessoas são tratadas como escravas, não tem salário, não podem sair de casa, então a gente ainda quer cutucar essa ferida. Mas ao mesmo tempo que você deu aquela cutucada e lembrou, a gente já quer trazer um momento muito mais alegre, de uma África muito mais inspiradora, do que você não precisa ser julgado pela cor da sua pele, e sim julgado pelo seu caráter, né? A gente quer mostrar a África justamente disso. Então, a gente está almejando fazer um desfile muito alegre, com uma plástica super bacana, novamente, né, que é o nosso cuidado. A gente, logo surge aí um samba enredo com os parceiros aí, logo a gente fala sobre eles também, sobre as nossas parcerias. Então, a nossa África, ela vai ser uma África diferente daquilo que já foi contado, e pelo menos daquilo que a gente já viu em alguns desfiles, né? Onde a gente não vai trazer de modo algum uma herança de escravidão, e sim como já fosse um país liberto desde o seu surgimento. Então, como tudo surgiu ali, né, que a gente tem uma parte ainda da nossa sinopse que fala a sombra do Baobá, memória e fé, é justamente isso, entendeu? A gente quer trazer esse sincretismo da religião, né, de matriz africana, mas não exposta o suficiente daquilo para que venham críticas em cima do seu creedismo, né, daquilo que você acredita como espiritualidade. Então, a África que a gente quer trazer é isso, a cor da pele não importa dentro do nosso desfile, né? Então, a gente já tem bastante coisa preparada, a gente já tem coisas acontecendo nos bastidores, né? Nossa comissão de frente, ela será muito impactante, isso a gente pode até dar um spoiler aí. Nós não traremos aí justamente a parte que quase todas as escolas trazem, né? Que é a escravidão para poder abrir o carnaval, né? Vai ser um negócio super bacana, onde a gente vai fazer uma reunião tribal, né? O spoiler que a gente pode deixar, a gente vai fazer uma reunião tribal, né? De algumas tribos dentro dessa África, aonde eles pedem licença para se contar a história que está vindo. Então, e aí a Mama África, ela vai aparecer no setor do nosso desfile, que vão falar, agora eu entendi o contexto do tema, né? Então a gente tenta pegar essa lógica de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, trabalhar dentro do que a gente tem como escola, né? A Leões, ela vem com 10 alas, né? A gente não conta a baiana aqui como ala, então a gente vai vir com 10 alas, mais as baianas, mais a comissão de frente, né? Aí bateria, 2 alegorias e um elemento cenográfico, né? Que não será um tripé. Nós não teremos um tripé na comissão de frente, o elemento cenográfico ele vai estar em algum momento do nosso desfile. Um super carnaval gigante. E eu sou suspeito, né? Todo carnaval de matriz africana, de herança, riqueza cultural, eu sou fãzaço, eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Sim, e já que você nos deu o gostinho, agora eu quero saber se o samba enredo está perto de sair, já está no forno, como que tá? Como que tá? Nossa, cara. Nossa, bem bacana, cara. Graças a Deus aí, né? As amizades que a gente faz no carnaval, independente ou não da distância, né? Eu falo, o seu amigo, você não precisa estar todo dia com ele para falar que é seu amigo. Existem os colegas, existem os mais próximos e existem os amigos, né? Então, por mais aí que a gente tenha aí uma distância aí, eu acho que as amizades ficam, porque quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, né? E aí, você quer contar tudo, você quer saber de tudo. Então, a gente vem com uma parceria muito bacana esse ano, a gente vem com o Rafa do Cavaco, né, diretor musical do Gaviões, cara parceiro, um cara que entende muito de samba, né, o cara sem explicações. Aí a gente também tem o parceiro que é o Turco, né, o cara ganha em tudo que o cara vai, o cara bota a mão, o cara ganha. Aí tem o Fabinho também, que é parceiro, que vieram junto com eles, eu conheci agora, mas naquela pesquisa de vida do cara, eu falei, meu Deus, o cara é caneta, né? Eu entro nessa brincadeira aí, porque eu acho que quando, voltando no início da nossa conversa, quando às vezes a gente não tem aí condições financeiras de você bancar certas coisas, ou quando você não tem um parceiro 100%, porque assim, eu sou muito justo. Cara, eu sei que isso é seu trampo, eu sei que isso que você ganha dinheiro, eu sei que isso que você vive.
Mas a minha realidade é diferente de uma escola de especial de São Paulo. Eu não consigo pagar o mesmo valor para você daqui. Então tá aqui, ó, essa verba que eu tenho para você. Se você aceita, ok, vamos jogar o jogo. Então eu estou dentro dessa parceria com eles aí, né? Dei meu pitaco lá, falei, ó, dentro da sinopse que quando eu escrevi, que aí a gente tem aquela parte mais sensitiva, não sou um compositor exímio que possa sentar e escrever um samba de cabeça ao final sozinho, não, jamais. Dou meus pitacos. Então eu posso falar ali que no refrão do meio, que vai ser um refrão muito forte, eu só pedi para eles assim, ó, a minha parte de contribuição é essa, o resto é com vocês. Então eu posso falar que nós já tivemos uma conversa há 3 dias atrás, o Rafa falou, Levi, só espera um pouquinho que a gente está indo para estúdio para mixar Gaviões, né? Eu acho que eles estão competindo lá na Portela também, mas a gente já está com 70% do seu samba pronto, porque a gente acabou de entregar também Tom Maior, e a gente está no final da mocidade. Eu falei, meu irmão, vocês querem o quê? Ganhar tudo. Mas também com esse time... leva eu para poder falar que eu assinei uma vírgula, poxa, quero estar com vocês. Então o nosso samba já está 70% pronto. Eles vão me mostrar aí um esqueleto aí do que eles planejam em cima da sinopse. Eu sou um presidente que às vezes deixa a sinopse aberta. Eu penso assim, ó, se você engessa muito o compositor dentro da sua sinopse, você acaba deixando eles com a criatividade musical um pouco limitada. Então eu falo para eles, ó, eu tenho a sinopse, eu tenho uma guia. Se de repente o seu samba está sendo construído algo que fuja um pouco dentro daquilo, eu consigo fazer um contexto dentro da minha sinopse que eu consigo ainda remanejar antes de entregar o caderno de jurado, eu não tenho problema algum em fazer isso. Eu admiro muito o presidente Falanga, que ele constrói um samba para depois chegar para o carnavalesco e falar, ó, eu tenho essa bomba para você, que eu pensei em tudo para fazer um samba, agora você pensa em tudo para você fazer uma escola. Então, eu dou total liberdade para os compositores parceiros meus, agradecendo também o Paulo Sena, que fez o nosso samba do ano passado, um sambaço, né, o do Big Boca, que é o nosso intérprete também, que também teve participação. Então, eu deixo muito eles à vontade em fazer uma construção de um samba. A única coisa que eu sempre peço para eles é assim, ó, apesar de eu ser cidade pequena, eu quero um samba como fosse tratado para a escola do seu coração, cara. Eu quero um sambaço que fique... Não uma coisa que fique maçante, mas eu quero uma coisa que no quarta passagem a avenida esteja cantando. Que seja um samba ciclete, porque o que conduz um desfile é um samba enredo. Se você tem um bom samba enredo, fica fácil, às vezes, do próprio carnavalesco. Nossa, cara, eu fiz uma temática de uma fantasia assim, cara, mas, poxa, esse samba, ele me deu uma outra inspiração. Quando você tem um tempo aí suficiente para você fazer aí as suas modificações. Então, se você tem um samba muito bom, cara, um samba que a gente chama de chiclete, né? Que às vezes é um samba não muito previsível, né? Para você também trabalhar dentro do caderno do jurado ali, porque você está sendo julgado por letra e música, né? Então eu dou muita liberdade para eles ter todo o discernimento de poder trabalhar um samba que fique o samba. Então nessa parte aí já entra lá no gestor Levi, fala assim, ó, por mais que sejam meus amigos, mas aqui a gente está falando de uma entidade, né? Nós estamos falando da Leões da Vila. Então eu preciso de uma coisa que seja aquilo que a gente quer apresentar. Mas graças a Deus, da hora que esses caras leram a nossa sinopse, ele falou, nossa, cara, não deve nada para nenhuma escola de São Paulo sendo especial acesso, o carinho que você tem por ser uma escola de interior, é isso que nos faz, isso que nos motiva, às vezes, a fazer samba. Porque nem sempre as grandes escolas, elas também escolhem bons temas, né? Fica, às vezes, difícil para o carnavalesco trabalhar, porque às vezes o carnavalesco, no seu caso, você chega numa escola que o presidente já fala assim, ó, eu quero que você fale sobre a bolinha de gude, ok? Ele não quer que você apresente um projeto para ele, ó, e se a gente seguir essa linha? Não, eu quero a bolinha de gude. E aí fica um trabalho bem difícil. Então, por isso que quando a preocupação de escolher um tema na Leões hoje não passa só sobre a minha responsabilidade. Primeiro eu faço o estudo de campo e levo uma opção. Mas se de repente vem uma opção dos meus diretores, ou até mesmo de um componente, fala, poxa, eu vi um negócio super bacana, o que acha da gente falar? Vou dar o exemplo para 2028, né? Esse nosso carnaval 2027, né? Ele já está fechadinho, vindo o samba, a gente já está 90%, né, pronto para a avenida. 2028 já tem logomarca, né? Já estou trabalhando uma sinopse, porque veio uma indicação de uma pessoa que eu amei o título e falei, cara, nunca ia pensar nesse negócio. Então, 2028 a gente já deixou ali algo guardado.
a não ser que venha um carnavalesco que nem você, poxa, Levi, e aí, o que você acha disso daqui, cara? Tenho pronto, me encantei os olhos, 2028 entra pra gaveta e vai pro próximo. Então é isso, os compositores que estão vindo são parceiros, são pessoas que são renomadas no carnaval, né? Não preciso dizer nada. São pessoas que, independente ou não da agremiação A ou B ou C, eles fazem sambas poéticos, né? Samba com muita clareza, né? Eles sabem jogar o regulamento, porque eles sabem que não adianta entregar apenas um samba para uma escola, mas quem assina são eles, né? A hora que o jurado vê o nome, pesa, mas e aí? Mas e a construção dessas rimas? E as junções dessas palavras estão de acordo com aquilo que está sendo apresentado na avenida? Então, a gente manda sinopse, a gente manda o prospecto de como está sendo o layout apresentado na avenida, então a gente manda o cortejo, né, para eles, né, o que você quer de refrão? O que você está apresentando para a escola? Então, a Leões tem essa preocupação também, justamente mostrar para o compositor que, apesar de uma escola distante, ela trabalha com qualquer outra escola grande, entendeu? Esse ponto que você colocou da sinopse, ele é bem interessante. Hoje, eu penso dessa forma há alguns anos, né? Porque também o carnaval, às vezes, ele é complexo na situação que são várias pessoas colocando a mão e vai esbarrando naquilo que às vezes a gente chama um pouquinho de vaidade, que tá tudo bem, né? Cada um tem a sua, tá tudo bem. Então, o que eu percebi ao longo dos anos foi que às vezes você recebe, principalmente escola que faz disputa, às vezes você recebe uma obra e às vezes tem um ponto-chave daquela obra que não se enquadra na sinopse, mas que você pode rever aquilo, quando não muda a sua estrutura, obviamente, né, do carnaval que já está em construção, mas que você pode ali rever e falar, puta, meu, que sacada, se eu colocar isso aqui no meu enredo é genial. Então, que é o ter a sinopse aberta. Então, isso é muito bacana, porque isso não limita, que é uma coisa que a gente vê ultimamente acontecendo aí, independente do carnaval, essas limitações. Puta, eu não pude voar porque não tinha essa abertura. E às vezes são aberturas tão mínimas que podem fazer a diferença. Então, isso é muito legal. Sim, eu vejo assim, né, também. Sabemos que algumas escolas elas encomendam sambas, que é no nosso caso, a gente não consegue ter uma disputa de samba, e é plausível, algumas escolas também de São Paulo acabam encomendando, e é o exemplo, justamente, que eu dou o exemplo do Falanga da Moca, né, ele tem um tema, então ele trabalha um samba, quando o samba ele acha que é o sambaço, ele fala, agora vamos escrever sinopse em cima do samba. Tem uma certa dificuldade? Tem, mas de repente, quando você tem uma sinopse pronta, você entrega para os compositores, aquilo que você falou, poxa, o cara colocou um negócio aqui, cara, que eu não consegui enxergar, poxa, mas ele já conseguiu clarear. Não, cara, eu vou fazer uma adaptação mínima aqui, tirando a vaidade, que a gente sabe que quando se escreve a muitas mãos, né, você tem aquele conflito de ideia, né? A escola que tem 2 carnavalescos, ou tem uma comissão de carnaval e todo mundo quer opinar demais, você não tem um fio condutor, vira uma salada de fruta e você não consegue nada para nada. Até o compositor fala, cara, mas vocês não têm aqui um ponto-chave. Então ele acaba fazendo um samba à la Vonté, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Mas aí quando você pega um samba muito bom, dentro de uma quadra de samba, que fala, puxa, esse samba merece que ganhe, mas eu preciso fazer uma adaptação dentro do meu enredo, e fechou, concluiu. Eu falo do Gaviões. O Gaviões, esse ano, ele fez uma junção de samba, né? 2 sambas muito bons, né, dentro da quadra, onde eles viram que a possibilidade de levar apenas um samba, você perderia partes de um outro samba que também estava muito bom. Então, às vezes, a gente enxerga essa parte. Se quem está escolhendo o samba consegue enxergar que tem 2 sambas que contam a história do seu enredo, perfeito em fazer uma junção. Ou quando tem apenas um samba que o refrão do cara não tem nada a ver com a sua sinopse, mas é o refrão de avenida, você tem a total liberdade de encaixar, e a sua vaidade não pode ser maior que maior que seu pavilhão. Você está ali para defender um pavilhão na avenida, né? Então você quer realmente ser coroado como um campeão. Todo mundo quer. Demagogia falar que você não quer levar uma escola para uma ascensão de um grupo especial ou de qualquer outro grupo, ou você não ser coroado aí, uma desfile das campeãs, ou um campeonato coroado. Então, eu acho assim, as pessoas hoje, elas têm que pensar assim, se eu der um passo para trás, para lá na frente eu colher. Simplesmente você, às vezes, colocar a mão no bolso e falar, não, tem que ser justo. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, por causa do ego, por causa do nome, não,
Se não for isso que eu quero, então eu tô fora, tá aqui o projeto, vocês que sigam o caminho de vocês. E querem ser maior que o pavilhão da escola, né? Eu falo que não tem ninguém maior que o pavilhão da escola. Eu acho que nem eu, como estou presidente, eu sempre falo, eu não sou presidente, eu estou presidente, apesar de ser um dos fundadores. Eu sempre falo, ó, gente, uma hora eu vou passar o bastão, eu preciso passar o bastão uma hora, porque eu também preciso respirar, preciso ter uma vida e preciso olhar esse filho que a gente gestou também brilhar. Então é super bacana. Então eu concordo super com você, cara. Eu acho que quando se tem aí um ponto que você é capaz de refletir e adaptar dentro para o crescimento, não só pessoal, como dentro da sua comunidade, é super bacana e super plausível, cara. É isso aí. Levi, a gente acabou até avançando um pouquinho da hora combinada, porque o papo está muito bom. Sim, sim, sim. Eu gostaria muito de te agradecer novamente aí, te falar que as portas do canal do Carnaval estarão sempre abertas para você, para Leões. Quando tiver samba, quiser divulgar, manda aqui para a gente. Quando tiver festa, manda que a gente faz uma parceria aqui bem legal com o Carnaval de todo o Brasil. Então, eu gostaria aí, para encerrar, vou te passar para as suas considerações finais. Você falasse também um pouquinho da galera que tem, da sua diretoria, amigos, família que ajuda, para a gente também sentir esse calor aí que a gente sabe que tem aí por trás da equipe mesmo da Leões que Carnaval. Sim, cara, primeiramente aí mais uma vez obrigado pelo convite, né? É sempre uma grande oportunidade, canais como o seu, de grande repercussão, aí tá abrindo portas para outros carnavais, isso é muito interessante, porque é uma visibilidade para a gente, tanto para o canal também entrar em outro mercado, em outro setor, então é bem bacana. Em nome da nossa diretoria, da nossa comunidade aqui, da nossa cidade, meu muito obrigado por deixar a gente contar um pouco da nossa história. A Leões, ela tem uma equipe, né, um pouco reduzida, nossos diretores aí, nós somos uma equipe de, eu acho que 8 diretores, nós temos alguns profissionais de fora, que é o nosso primeiro casal de fora, a gente está já negociando aí uma permanência, ou senão a gente acaba trazendo o primeiro quesito de fora, porque a gente ainda está em formação. Nós temos 2 casais locais, que é aqueles que vão aprendendo para futuramente assumir o pavilhão, porque aqui a gente gosta muito de dar oportunidades, né? O carnaval é uma competição, mas a gente preza muito nome escola para a gente poder formar e para a gente poder passar o legado. Como eu disse, é ensinando que a gente aprende mais, né? Então, eu já deixo aqui também todo agradecimento à minha comunidade, à minha diretoria, porque sempre que a gente precisa meter a mão é a gente que faz, né? É por amor à escola, é por amor ao pavilhão e por gostar de fazer carnaval, porque fazer cultura hoje no nosso país não é fácil, é bem difícil, né? Às vezes a gente é bem criticado, pessoas se aproximam só na hora que o bolo está inteiro, mas quando o bolo só está numa fatia, ninguém se aproxima. Então é bem isso, né? A Leões, ela nasceu numa dificuldade, não é fácil, não está sendo fácil, mas a gente é resistência. Eu acho que hoje as escolas de samba ainda são resistência justamente por causa da cultura, mas graças a Deus aí o poder público ele está entendendo que fomentar a cultura do carnaval nas cidades que tem desfile, e isso atrai muito mais para a cidade do que propriamente o investimento financeiro para aquela agremiação de valor A ou valor B, né? Então é isso, eu convido desde já todos que estão aqui participando desse canal, que venham conhecer a nossa cidade, que venham participar do nosso carnaval, independente ou não da agremiação, todos serão bem-vindos à nossa escola. A Leões da Vila já começou seus trabalhos, a gente ensaia aos sábados ali a partir das 4 da tarde na Roda Praia, é um ensaio aberto ao público, né? Já convido você a vir desfilar com a gente, independente ou não da cidade, nossas fantasias são totalmente gratuitas, a gente não faz venda de fantasias de ala, né? Baianas também não, destaque às vezes a gente tá ali, a pessoa prepara o destaque, mas aí vem para a escola, ou a escola prepara, então a gente sempre aí tem um caminho legal para a escola, né? Nós estamos nascendo agora, então a gente precisa ainda cativar e construir essa família leonina que a gente fala, né, que a gente é bem unido, graças a Deus, a vir conhecer a nossa escola e vir participar e vir fazer parte do espetáculo, porque, como eu disse, quem não gosta de carnaval, vá a uma quadra de escola, procure saber o que é uma escola de samba, que eu tenho certeza que vai se apaixonar por aquilo que uma escola tem a oferecer. É muito mais do que apenas ensaios, né? Todo mundo gosta, a parte mais interessante das escolas às vezes é só um ensaio.
Porque chega na avenida é aquele estresse, é competição, é cobrança. Ok, tá tudo certo, né? E as pessoas vêm ajudar do que elas entenderem. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos a toda a minha comunidade. Digo a vocês, faremos um belo espetáculo junto às nossas co-irmãs em 2026. Estamos preparando algo muito grandioso, apesar da gente ainda ser a caçula, né, dentro da nossa cidade. E convido a todos também do canal aí a prestigiar aí o nosso carnaval aí e todas as outras escolas aqui pertencentes a São Sebastião. É isso aí, galera. E você que nos assistiu, não deixa de curtir, compartilhar. Nosso bate-papo aqui fica registrado. E depois vai para o 24 horas, que fica reprisando todos os conteúdos. Então, qualquer hora da madrugada, a gente também aparece aí falando. E é isso aí. Então, Levi, muito obrigado. E vamos profetizar, hein? Logo mais você vai ter o espaço da Leões, você vai voltar aqui para contar para a gente que conquistou o espaço, hein? Se Deus quiser, Felipe, eu acho que Deus sempre coroa aqueles que são justos, né? Então, cara, parabéns mais uma vez pelo seu canal, né? Gente, vamos curtir, vamos dar like, aí, vamos bombar a página do Felipe aí para que outras cidades tenham também a oportunidade aí de conhecer um pouco a história de todos os carnavais que acontecem no nosso país. Nosso país é muito grande e tem carnaval de escola de samba onde você nem imagina, hein? Vamos com tudo, tá? Muito obrigado, Felipe. E mais uma vez, as portas da nossa cidade, da nossa escola, estão abertas para você a hora que você quiser, meu amigo. Muito obrigado. Galera, até a próxima e fiquem ligados aqui no canal do Carnaval.